Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de teologia do Seminário Teológico Crer é também pensar. Hoje nós iremos tratar de um tema, hiperetologia. Esta é uma disciplina que é ensinada em nosso seminário, em vários seminários cristãos. Hiperetologia é o estudo da vocação, do chamado. Quando nós estudamos esta disciplina, estamos estudando sobre um Deus criador de todas as coisas, um Deus independente, que segundo a sua vontade, a sua liberdade, ele escolheu, ele vocacionou, ele convocou, ele nomeou algumas pessoas, as criaturas feitas à sua imagem e semelhança, os homens, para poder servi-lo nesta sociedade, tanto no aspecto religioso, como também no aspecto aí da sociedade, esse chamado de Deus aos homens para dedicar aquilo que ele colocou para que estes homens fizessem as suas obras neste mundo. Esta é a ideia então de hiperetologia. Vem de um verbo grego, huperetes. Huperetes tem ideia de serviço, de servir. É um serviço cansativo, remar, um serviço pesado. Não sei se você assistiu aquele filme, Os 10 Mandamentos, com aquele ator famoso, o Charles Heston. E ali naquele filme mostra quando aquele personagem representando Moisés foi colocado numa embarcação embaixo, preso, para poder remar, para que aquela navegação cruzasse aquelas águas, aquele oceano. E ali estava então aquele tanto de prisioneiros remando, suando cansados. Esta é a ideia de huperetes, que tem ideia então de serviço, um serviço pesado. Mas tem também um substantivo no hebraico, e é também do vocabulário hebraico e também do vocabulário etíope, o caras. A ideia desse substantivo é alguém que teve um chamado oficial. Oficial. Mas tem também 144 vezes no Novo Testamento tem a palavra kalel, que dá ideia também de nomeação, de convocação. É um servo subalterno que foi convocado, que foi intimado para o serviço, um serviço também pesado. É interessante que quando a gente estuda na história, a gente vê a ideia desta palavra. Na antiguidade, os reis chamavam ali, convocavam um servo para poder trabalhar, e aquele servo dedicava aquele rei, aquele príncipe ao seu senhor, defendendo a vida do seu senhor e fazendo aquilo que o seu senhor determinou. Esta é a ideia de serviço, um serviço pesado. O apóstolo Paulo usa kalel 29 vezes no Novo Testamento, nas suas cartas, para designar, para falar deste servo, deste chamado, dessa nomeação. Mas tem também klesis. 11 vezes é usada a ideia de klesis para falar desta convocação também, desta nomeação. Conclusão, a ideia, quando nós estudamos a hiperetologia, é falando então deste Deus que, como Senhor, ele convocou, ele nomeou. E isso é bom sempre nós frisarmos, segundo a sua vontade, o conselho da sua vontade. Como Deus, ele teve a liberdade de convocar. Eu e você fomos nomeados, convocados, chamados, escolhidos por este Deus. E isto foi uma decisão dele. Não depende de mim, não depende de você, não depende de ninguém. Deus, quando chamou aqueles e convocou para o serviço, um serviço pesado, e convocou e chamou, não houve, na verdade, nada da minha parte, nem da sua parte. É verdade que o homem responde ao chamado de Deus, toma a decisão quanto ao chamado de Deus, porque Deus os dotou também dessa capacidade de tomar decisões.
Nós somos seres criados à imagem dele. Então, a iniciativa foi de Deus. Ele que nos convocou. A Bíblia diz, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, e é, na verdade, uma repetição do Velho Testamento, que mostra o chamado de Deus no passado ao seu povo desde Abraão. E a gente vai vendo Deus no carral da igreja dele, no povo dele sendo chamado desde o passado. E o apóstolo Pedro repete na nova dispensação: vós, porém, sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, que fomos chamados com o propósito de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia diz em Isaías 42:6: eu, Senhor, te chamei em justiça e eu te sustento com a minha destra. Eu te sustento e eu te guardarei. Deus falando ao seu povo, a Jacó, a Israel, esse chamado que ele chamou, ele sustenta. Ainda em Isaías capítulo 48, versículo 12 diz: dai-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu mesmo sou o primeiro e eu sou o último. Ainda em Isaías 45, 4, diz o seguinte: por amor de Jacó, meu servo, e de Israel, a quem eu chamei, eu escolhi. Aí diz: eu te chamei. Então a ideia de vocação, de chamado, essa matéria hiperetologia, Deus que chamou, Deus que convocou. A Bíblia diz, quando nós estudamos João capítulo 15, versículo 16, diz o seguinte: não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi, para que vades e deixes frutos. Esta é a ideia dessa vocação. E eu quero dividir aqui essa ideia da vocação, eu diria a vocação geral. Qual é esta vocação geral? É que Deus convoca aqueles que Ele escolheu no tempo certo, usando o seu Espírito para converter o homem da justiça, do juízo, do pecado. Essas pessoas que Ele escolheu, e eu quero dizer que é chamado geral, onde Deus chamou todos o que Ele escolheu. Deus escolheu para quê? Deus nos escolheu, Deus nos convocou. E esta convocação é chamado, é para ser íntimo de Jesus. É para sermos íntimos dele. Ele nos chamou para termos uma comunhão com o seu Filho Jesus. Ele nos convocou, esse chamado geral a todos os cristãos. Eu quero falar do chamado geral, da vocação eficaz, da vocação, do chamado especial. Alguns foram chamados para ter uma função, para desempenhar um ministério específico. É o caso do pastor, que foi chamado para poder viver do Evangelho e ter um ministério integral, sendo sustentado pela igreja, por estes que ele chamou, todos que são sacerdotes. Esta é a ideia. Ele chamou para ser íntimo de Jesus, para ser discípulo de Jesus. Ele nos convocou, nos escolheu para a salvação. Ele nos convocou, nos escolheu para a santificação. Em Efésios capítulo 1, diz o seguinte, que ele nos predestinou, nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Então esse chamado, esta vocação para sermos santos e irrepreensíveis. Ele nos chamou para adoção. Ele nos convocou para evangelização. Agora, esta chamada então eficaz, esse chamado eficaz, e eu quero falar agora sobre a vocação designativa.
Como que é esta vocação designativa? Deus vocacionou, chamou algumas pessoas, alguns homens, para executar a sua vontade. E não tem nada a ver com salvação, com regeneração, com ser de Deus, com ser de Jesus, discípulo de Jesus. Sabia disso? Deus é livre, Ele é soberano. Ele é um Deus que Ele tem a liberdade, como Deus, chamar, vocacionar, nomear pessoas para executar os seus planos, os seus propósitos. Ele é livre. Ele é um ser independente, autoexistente. Ele não precisa pedir conselho para ninguém. Ele não precisa pedir autorização para ninguém. Aí ele vocacionou, chamou esta vocação designativa. Foi o caso de Faraó. Deus usou Faraó com um propósito. Inclusive a Bíblia diz em Êxodo que Deus endureceu o coração de Faraó, depois Deus amoleceu o coração de Faraó. Esta é a vocação designativa. Foi o caso de Nabucodonosor. A Bíblia diz que isso mesmo, a Bíblia mostra que Nabucodonosor foi usado como uma espada, uma faca afiada com a nação babilônica para disciplinar, para corrigir o seu povo. A Bíblia mostra que o rei Ciro foi usado para baixar um decreto para liberar o seu povo, o povo de Deus, para voltar para Jerusalém. Inclusive Deus ainda fala em Isaías 45 que o rei Ciro era ungido dele. Quando nós lemos a Bíblia e quando nós vemos no decorrer da história, quando a gente estuda sobre a história da igreja, nós vimos na história também geral, nós vimos que a história acontece e vimos a mão de Deus. Nós vimos Deus usando pessoas. Esta vocação designativa. Deus pode usar uma pessoa que não tem nada a ver com ele. Até um ateu. Ele pode usar uma pessoa que não tem compromisso com ele, que não converteu, não houve uma obra regenerativa do Espírito Santo no homem para executar os seus propósitos. Então é chamada vocação designativa. Mas eu quero falar sobre o chamado de Deus para algumas pessoas, mulheres e homens, para assumir uma função. O chamado de Deus para alguém ser um pastor, ser um mestre, ser alguém que vai assumir o ministério, pastoreando as ovelhas de Deus, que fazem parte do chamado geral, do chamado universal. As pessoas que tiveram um chamado geral, nós estamos colocando aqui, qualquer crente, qualquer membro de igreja, como disse Martinho Lutero, eles têm a vocação deles. De repente tem um médico que foi vocacionado para ser médico e pode desempenhar um trabalho tremendo naquele hospital, na sua clínica. Seja um cirurgião, um anestesista, seja um dentista, seja um professor. Todas as pessoas têm as suas vocações. Vocação, chamado, que está naquela pessoa, e isso tudo de acordo com o contexto histórico, a realidade histórica, a necessidade, naquele momento da sociedade, em precisar de profissionais, e de repente desponta ali a vocação daquela pessoa. E aquela pessoa que teve o chamado de Deus, o chamado geral, que faz parte destes que Deus chamou, vocacionou para servir o Senhor, servir na sociedade, servir até na igreja como voluntários. Estas pessoas, como disse Martinho Lutero, cada um foi vocacionado para desempenhar um serviço como sacerdote de Deus neste mundo. Agora, eu estou frisando o chamado especial, eu resolvi colocar o chamado especial para falar do chamado pastoral. Do pastor que foi chamado, é o meu caso, que vivo da palavra, que prego a palavra, que pastoreia as ovelhas do Senhor. E muitas dessas ovelhas já servem a Deus nas suas vocações,
mas eu quero colocar aqui esta vocação para trabalhar integralmente no ministério da palavra. E como disse o Dr. Martin Lloyd Jones, o chamado para o ministério da palavra é o maior, é o mais sublime, é a mais sublime vocação no qual um homem possa ser convocado, chamado. Isso é um privilégio. Por isso que o apóstolo Paulo disse, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Então nós vimos Deus chamando pessoas, na sua palavra mostra, para poder trabalhar na sua igreja, para poder liderar, pastorear suas ovelhas. Nós vimos os profetas, nós vimos reis que foram chamados e na visão, ainda que desempenhavam um papel numa sociedade na perspectiva natural, comum, mas que teve um chamado ali para desempenhar um papel na perspectiva do reino de Deus, como se fossem estes que lideravam o povo do Senhor. Nós vimos o caso de Jeremias, quando Deus disse que antes dele nascer, antes dele ser formado no ventre da mãe, Deus já havia constituído profeta às nações. Vimos o caso dos sacerdotes que foram chamados para servir ao Senhor. Vimos o caso dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, que ele foi convocando, ele foi chamando para exercer um ministério específico, especial. Quando eu falo especial, exatamente porque eles são aqueles responsáveis para administrar, para pastorear os que o Senhor chamou na sua igreja e para pastorear o rebanho do Senhor. Isso é maravilhoso. Deus, Jesus Cristo, chamando os seus discípulos. Nós vimos na Bíblia o caso de Paulo, quando ele mesmo fala do seu apostolado e se sentia como o menor de todos, e Deus o chamou. Nós vimos então que estes, com este chamado especial, vivem da mesa, como alimentam daquilo que é colocado no altar, melhor, como antigamente os sacerdotes. Concluindo, nós estamos então terminando esta aula, hiperetologia, que significa o Deus que chamou, que escolheu para si um povo. E nesta vocação nós dividimos em primeiro lugar a vocação geral, falamos da vocação designativa, falamos da vocação especial, que é o chamado de Deus, a convocação, a nomeação de Deus para algumas pessoas, homens e mulheres, para poder estar na liderança integral do seu povo. Deus te abençoe, conheça o nosso seminário Crer é também pensar. Até a próxima aula.